Pai querido, eu te agradeço de coração, porque o Senhor cuidou de cada um de nós durante esse dia. Mais um dia o Senhor nos deu, está nos dando a oportunidade de estarmos nesta noite para ouvirmos a Tua palavra, estudá-la e buscar através do estudo da mesma, nos prepararmos para um dia convivermos contigo na eternidade. Amém. Abrace cada um dos que já se fazem presente. Não deixe ninguém sem a tua bênção. E por extensão alcance os familiares de todos. Abençoa Silas, que ele seja iluminado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia mais ou menos como está a minha, desse jeito aqui. Ok? Agora abra ela na metade. Procure calcular bem a metade. Se você não errou as contas, você vai bater em Salmos. Tudo bem? Se você bater em Isaías, volta um pouquinho mais. Nós precisamos voltar um livro. Quem está em Salmos, volta um livro. É o livro de Jó. Eu vou pedir para a Júlia. Você está muito bonita de boi na Júlia. Se lê para nós, por favor, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Havia um homem na terra de Deus, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Na verdade, o nome dele não era Jó, o nome dele era esse que está aí na tela. E em hebraico, lembre-se que em hebraico você lê invertido, né? Você tem que começar da direita para a esquerda. Isso aí se pronuncia alguma coisa como Yop. Yop. É por isso que a Bíblia, no inglês, não tem o livro de Jó, tem o livro de Job. Job, ou Job. Job. Em inglês o nome é J-O-B, muito parecido com o hebraico. O hebraico é Yop. Yop. Esse é o nome que a mamãe deu para ele. De acordo com o que a Júlia leu, esse homem morava na terra de Uz. Se você quiser saber onde é que fica a terra de Uz hoje, vai na Jordânia. Ok? Jordânia. Na nossa linguagem, ele iria morar em algum lugar da Jordânia. Esse homem era um homem pobre, certo? Não. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. O Oriente sempre foi uma região de riquezas, ok? Lembre-se que o petróleo hoje vem do Oriente, aqueles sheiks, etc. e tal, aquela turma, Dubai, isso é tudo Oriente Médio. Jó era o mais rico da geração dele. E ele tinha uma quantidade muito grande, mesmo para os padrões de hoje, hein? Qualquer fazendeiro que tenha o que Jó tinha, para os padrões de hoje, já vai ser rico. Você imagina naquela época. Vamos continuar a leitura. A mãe da Júlia, por favor. A senhora vai ler para nós agora o verso 6. Um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Você precisa entender o que eu vou te falar agora, e eu vou ler um pouco de aspas aqui. Boa parte do que nós vamos fazer hoje é ler a Bíblia, mas agora eu tenho que falar um pouco. Acompanhe comigo aqui, ó. As pessoas nos dias de Jó, essa história aconteceu mais ou menos uns 1.400, 1.500 anos antes de Jesus nascer, 3.500 anos atrás. Então você tem que entender um pouco a cabeça das pessoas dessa época. Eles acreditavam no seguinte, todos acreditavam, Jó inclusive, que Deus tem uma balança no céu. E nessa balança, Deus coloca de um lado coisas boas que a pessoa faz. Do outro lado, Ele coloca coisas ruins que a pessoa faz. Quando você faz mais coisas boas do que coisas ruins, você é abençoado. Você está fazendo as coisas certas, Deus abençoa você. Tudo bem? Quando acontece o contrário, alguém faz mais coisas ruins do que boa,
Então essa pessoa recebe provações, problemas, confusões. Veja, hoje a gente já não tem mais aquela ideia de que alguém que se dá bem na vida foi abençoado por Deus. A gente sabe que tem muita gente que é corrupto e ganhou dinheiro desonestamente, e isso não tem nada a ver com as bênçãos de Deus. Mas ainda hoje, quando acontece uma desgraça muito grande, não é raro alguém dizer: Deus castiga. Está vendo? É mais ou menos o mesmo conceito. E veja só, Jó era um homem íntegro, não foi isso que nós lemos? Era um homem honesto, tudo bem? E era o homem mais rico do Oriente. Portanto, a prosperidade de Jó era uma prova de que Deus abençoa os bons. Você está entendendo meu português? Jó era rico por quê? Porque ele recebia bênçãos de Deus. E ele recebia bênçãos de Deus porque ele era bom. É nisso que acreditavam todos, inclusive Jó. Aconteceu no céu uma reunião e agora aparecem dois personagens. O primeiro é Deus, primeira pessoa da divindade, e o segundo é o inimigo de Deus. Eu não vou ter tempo aqui para falar sobre o inimigo de Deus. O assunto nosso não é esse. Mas acreditem no que eu vou dizer para vocês. A Bíblia fala que Deus tem sim um inimigo, que ele é sim real, e é uma pena que os esforços que ele tem feito sejam muito bem sucedidos em convencer as pessoas de que ele é apenas uma lenda. Tem muita gente colocando o inimigo de Deus na mesma categoria de fada do dente. Boitatá, Saci Pererê, mula sem cabeça, Papai Noel, coelhinho da Páscoa, uma lenda. O inimigo de Deus não existe. E ele, o inimigo de Deus, que existe sim, é o sujeito mais interessado em propagar essa mentira. Porque na medida que ele convencer você de que ele não existe, ele derruba qualquer tipo de defesa que você possa ter contra ele. Por que você põe grade na janela da tua casa? Me ajude. Por quê? Porque a decoradora pediu. É assim, Camila? Tem uma decoradora me ouvindo. É sonho da decoradora colocar grade na janela do cliente? Não. É um horror. Agora, por que as pessoas têm que pôr grade? Porque elas acreditam que existem ladrões. Agora, imagine o seguinte: uma cidade onde não tenha ladrões. Precisa de grade? Não precisa. E se alguém convencer você de que aonde ele está não existe ladrões, você vai colocar grade na tua janela? O inimigo de Deus tem algumas estratégias que funcionam muito bem. E ele é perigoso, o inimigo de Deus é perigoso, não é porque ele seja inteligente. Se ele fosse inteligente, ele não teria se metido nessa roubada que ele está. Ele é perigoso porque ele é velho. E sendo velho, ele sabe o que funciona. E ele sabe que essa conversa fiada de propagar a ideia de que ele não existe, isso funciona. E para ele é ótimo, porque você vai tirar todas as grades da tua janela e vai ficar facinho para ele entrar dentro do teu coração. Está entendendo? Mas existe sim um inimigo de Deus. E nesse caso, os dois estavam conversando. Vamos ver o que vai acontecer. Doutor Alexandre, por favor, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Uau! Comigo aqui, ó. Antes de você dormir, você e o teu travesseiro. Tenta responder a seguinte pergunta: se Deus tivesse que escrever uma frase só definindo você, qual que seria a frase que Deus ia usar? Lembre-se que Deus conhece todas as coisas. Eu não sei quanto a você, mas olha o que Deus falou de Jó. No mundo inteiro não tem ninguém parecido com ele. Você já imaginou se Deus pudesse dizer isso da gente? Uau! No mundo inteiro não tem ninguém parecido com ele. Isso me lembra
o grande poeta, numa canção memorável, dizendo mais ou menos assim: ah, se todos fossem no mundo, me ajude, iguais a você. Ok? Imagine Deus conversando com o inimigo dele, dizendo: ah, se todos pudessem ser iguais a Jó. Não tem ninguém parecido. Jó é uma outra categoria. Jó era perfeito? Sim ou não? Não, perfeito não existe ninguém. Perfeito não existe ninguém. Só que é mais ou menos assim: por quilômetros de vantagem, Deus comparando todo mundo, via Jó na frente de todo mundo. Jó era um homem honesto, Jó era um homem correto, e isso na opinião de quem? De um promotor de justiça, doutor? Não, e quem está falando é um promotor de justiça, hein? Era o Sérgio Moro que falou que o Jó era o melhor da geração? Foi isso que está escrito aí? Não. Quem é que estava avaliando o Jó? Deus. Aqui não é conversa fiada. Deus disse que Jó era o melhor da geração. Ponto. Então, se Jó tinha essa avaliação a partir de Deus, pode acreditar, Jó era realmente outro tipo de gente. Muito bem. Agora, o inimigo de Deus, ele tem algumas... Bom, vamos deixar ele falar. O próximo verso é ele falando. Verso 9. César, por favor. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Essa é uma das especialidades do inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele gosta de acusar injustamente. O inimigo de Deus sabia que Jó era melhor do que todo mundo. E agora então ele procura distorcer o comportamento de Jó. Olha o que o inimigo de Deus está dizendo. Veja, é claro que ele é bom. O Senhor não deixa que as vacas dele deixem de ter uma cria por ano. O Senhor nunca permitiu que ninguém roubasse os camelos dele. Os bitrens dele não furaram um pneu. Então como é que ele não vai lhe ser atencioso e correto? Os filhos dele não pegaram nem sarampo. Nós não vamos ter tempo de ler toda a história. Depois, se você quiser, em casa, leia com calma. O que acontece agora é o seguinte, e muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. Deus permitiu, está escrito isso na Bíblia, se você ler os próximos versos, Deus permitiu que o inimigo de Deus trouxesse um monte de tragédias para cima de Jó. E agora nós vamos ver o que é que o inimigo de Deus fez com Jó. Nós vamos começar no verso 13, 14 e 15. Seu Renato, por favor. Um dia, enquanto os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Essa era a primeira vez na vida que Jó estava recebendo uma notícia realmente ruim. Ele tinha perdido não só bois e jumentos, uma parte expressiva do patrimônio dele, como ele tinha perdido também uma boa parte dos seus empregados. A Bíblia menciona a palavra escravos em algumas traduções. Mas as notícias ruins não param aí. Verso 16. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Veja só, Jó tinha acabado de receber a informação que tinha perdido todos os bois e as jumentas. Ok, os bois e as jumentas foram levados por uma tribo nômade, os sabeus. Eles viviam de fazer pilhagem. Agora então vem a notícia de que ele perde todas as
ovelhas. E quem que levou as ovelhas de Jó? Fogo do céu. Quem é que está lá no céu? Me ajudem. Deus. Na cabeça de Jó, Silvia, Deus mandou fogo e acabou com as ovelhas dele. Não só com as ovelhas, mas também os pastores de ovelhas. Sobrou um só para trazer notícia. Mas as coisas não terminam aí. Vamos para o verso 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos seres a fio e de espada. Só eu escapei para trazê-lo a nós. Olha só, Jó perdeu numa sequência primeiro bois e jumentas. Logo em sequência ele perdeu as ovelhas. E agora ele perde os camelos. Numa sequência de 3 atos sucessivos, ele perdeu todo o patrimônio, menos 3 empregados. E agora então o verso 18 e 19, dona Vilma. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Você consegue imaginar a sequência? Eu vou falar um português mais claro aqui. Vamos trazer para a nossa linguagem de hoje. Jó tinha mais ou menos 3.000 bitrens. Estamos falando de um negócio que custa 500 mil cada um. 3.000 bitrens é alguma coisa em torno de 1,5 bilhão de reais. Alguém chega para ele e diz: olha, os ladrões levaram todos os bitrens. Ele tinha lá mais ou menos uns 1.000 tratores. Ele era um agricultor. Olha, caiu fogo do céu, destruiu todos os tratores. E ele tinha lá mais uma porção de outras instalações industriais. Todas elas desapareceram na sequência. E quando ele estava tentando recuperar o fôlego para saber para quem que ele ia ligar, chega um sujeito dizendo o seguinte: olha, eu não sei como, mas a casa caiu em cima das crianças. Estavam todos eles reunidos numa festa, os 10, os 7 rapazes, as 3 moças. Não sobrou ninguém. Só eu escapei para te trazer a notícia. Numa sequência de atos, ele perde todo o patrimônio e perde os 10 filhos. Para um pai enterrar um filho é algo natural? Sim ou não? Não, não é. O natural é uma desgraça, mas é o que acontece quase sempre. O natural é um filho enterrar o pai. Essa é a sequência da vida. Ninguém gosta disso, mas é o que acontece normalmente. Agora, para um pai enterrar um filho é muito pior. Agora você imagine o seguinte: como é que um pai vai enterrar 10 filhos de uma vez só? Tenta imaginar a cena: 10 caixões na sala de estar. Você vai chorar em cima de que caixão? Você tem 2 braços. Qual dos caixões você vai abraçar? Você acha que alguém tem lágrimas suficientes para chorar numa situação como essa? Eu não sei o que é que alguém falaria nessa situação, mas eu sei o que Jó falou. Está escrito na Bíblia. Professora Glaci, por favor, verso 21. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. É preciso ser realmente de um outro tipo de barro. Quando eu digo barro aqui, é porque a Bíblia diz que nós fomos feitos, todos nós fomos feitos do barro ou do pó da terra. E você sabe que uma pessoa, quando morre, ela acaba se tornando pó. É assim que funciona. É preciso ter sido feito de um outro tipo de barro para poder falar o que Jó falou. Depois de ter perdido todo o patrimônio,
ter perdido os 10 filhos de uma vez, ele volta do cemitério e diz o que está escrito aí: Deus me deu os 3.000 bitrens, Deus me deu os 1.000 tratores, Deus me deu 7 meninos e 3 meninas, Deus levou tudo embora, louvado seja o nome de Deus. Uau! Eu não conheço ninguém que seria capaz de reagir assim. Eu também. Só que as coisas não param aí. Se você ler a história, nós não vamos ter tempo para fazer isso. Se você ler a história, existe um outro encontro entre Deus e o inimigo dele. E nesse encontro, Deus diz assim para o inimigo: apesar de você ter atacado Jó de maneira injusta, ele não falou uma palavra contra mim. Você está satisfeito agora? E aí o inimigo diz assim para Deus: bom, ele não falou nada porque o Senhor não me deixa tocar nele. Se o Senhor deixasse eu botar a mão em Jó, o Senhor ia ver como ele ia blasfemar do Senhor. O Senhor não me deixa tocar no fio de cabelo dele. As crianças eu pude matar, os bitrem eu levei tudo embora, as ovelhas eu meti fogo, mas eu não posso tocar em Jó. Então por que o Senhor não me deixa tocar nele? Porque se tem uma coisa, o inimigo de Deus falando, se tem uma coisa que as pessoas valorizam é a própria pele. Deixa eu tocar na pele de Jó e nós vamos voltar para conversar. E agora então a história continua. Nós vamos para o capítulo 2, o verso 7, 8 e 9. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre? Amaldiçoa a Deus e morra. Essa foi a sugestão da mulher dele. Você imagina a situação de Jó. Olha só, o inimigo de Deus literalmente arrebenta com o corpo de Jó. Algumas traduções da Bíblia dizem que o corpo de Jó foi coberto de feridas dos pés à cabeça, literalmente. Aqui a tradução diz que aliás, algumas traduções falam em úlceras, essa aqui fala em feridas. E agora então, Jó precisava raspar a pele. Você vai ver por que razão. Mas ele precisava raspar a pele. E ele estava sentado num monte de cinzas. Guarde bem esse monte de cinzas. Antes de você sair daqui essa noite, eu vou voltar no mesmo monte de cinzas. E agora então a mulher dele chega para ele e diz: olha, meu amigo, eu não sei mais o que você precisa fazer para entender que Deus te abandonou. Portanto, minha sugestão: amaldiçoa esse Deus que você serviu até aqui e morra, porque não sobrou mais nada. Você não tem mais patrimônio, você não tem mais filhos, você não tem mais saúde. Amaldiçoa a Deus e morra. Olha a resposta que Jó deu para a mulher dele. Silvia, por favor, lê para mim o verso 10, capítulo 2, verso 10. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Olha o que é que Jó disse para a mulher. Ele disse mais ou menos assim, Silvia: nem você, está falando com a mulher dele, nem você nem eu reclamamos com Deus quando ele deu 3.000 bitrem. Você reclamou? Não, você não reclamou. E agora que Deus levou? Porque ele acreditava, Silvia, que Deus tinha levado os bitrens embora. E agora que Deus levou embora, eu vou reclamar? Não vou reclamar. Os bitrens não fui eu que criei, foi Deus que me deu. Ele me deu as ovelhas, ele me deu os jumentos, ele me deu os bois, ele me deu os camelos, ele me deu os empregados, ele me deu os filhos. Agora, eu não reclamei, Camila, eu não reclamei quando Deus me deu. Como é que eu vou reclamar agora que ele levou embora? E lembre-se que aqui ele estava numa condição de saúde terrível, coberto de úlceras, feridas, dos pés à cabeça. Jó tinha 3 amigos.
Vamos para o verso 11, capítulo 2, verso 11. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, também tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Jó tinha 3 amigos. Esses amigos não moravam na mesma cidade que ele, eles ficaram sabendo das notícias, provavelmente pela internet, e aí, então eles resolveram que eles precisavam visitar Jó. E agora então os 3 se reúnem, fazem a jornada, e olha o que acontece quando eles chegam perto da casa de Jó. Camila, lê para mim, por favor, o verso 12 e o verso 13. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Quando eles chegaram perto da casa de Jó, eles se assustaram. Eles perguntaram para o Jó: onde é que está o Jó? E aí alguém disse: não, mas vocês passaram por ele. Como passamos por ele? Nós não passamos por ninguém. Não, vocês passaram por ele. Ali atrás ele estava naquele monte de cinzas. Aí um olha para o outro e diz: você está querendo me dizer que aquele pedaço de gente apodrecendo em vida que a gente viu ali, aquilo ali é Jó? E quando os amigos de Jó perceberam a situação que ele estava, sobrou para eles apenas, em sinal de tristeza, rasgar as roupas. Essa expressão rasgar as roupas é uma expressão muito usada na Bíblia. Era comum naqueles dias alguém que queria manifestar a sua tristeza, rasgava as roupas e jogava cinza na cabeça. E agora então eles ficam 7 dias, 7 noites inteirinhas sentadas ao lado de Jó, sem abrir a boca, nem Jó, nem eles. 7 dias em silêncio. Porque você vai falar o quê numa situação como essa? Eles não tinham o que falar. Depois desse tempo, essa semana inteira de silêncio, Jó começa a falar. E agora então nós vamos para o capítulo 3, nós vamos ler o verso 11. Agora a vovó da Júlia, por favor. Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre, não expirei? Verso 11, agora no capítulo 6. Vocês estão no capítulo 3, avancem 3 capítulos. Cláudia, por gentileza. Jó, capítulo 6, verso 11. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Quantas pessoas fazem essa pergunta ainda hoje? Olha só, por que viver se não há esperança? E agora, para você entender num português bem claro a situação de Jó, eu vou pedir para a Cláudia continuar lendo. A tradução dela fala um português que vai soar muito claro no teu ouvido. Capítulo 7, Cláudia, verso 5. Olha o que está escrito lá. É Jó falando da situação dele. O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Você está entendendo por que ele precisava se raspar? Porque a pele dele estava rachada de cima e embaixo e estava saindo pus. Veja como era a situação familiar. Dona Rejane, essa que vai ler é a minha esposa. Olha o que Jó fala da esposa dele. Por favor, capítulo 19, verso 17. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Era uma situação muito além do difícil. A situação de Jó era uma situação muito além do difícil. E agora então, depois de todas essas lamentações de Jó, os amigos começam a falar. Antes dos amigos falarem, eu vou voltar
num dos primeiros slides que eu mostrei aqui, você precisa ter isso na memória para entender o que vai acontecer agora. Nos dias de Jó, tanto Jó quanto os amigos dele acreditavam no quê? O conceito de balança. Então é mais ou menos assim, lá no céu Deus tem uma balança para cada um. Quando você faz mais coisas boas do que ruins, Deus abençoa você. Quando você faz mais coisas ruins do que boas, Deus permite que você sofra provações. Tudo bem? Os amigos de Jó acreditavam nisso, Camila. E Jó também acreditava. Agora eu quero que você olhe com os olhos dos amigos que acreditavam nessa ideia de balança. O que tinha acontecido com Jó? Coisas boas ou coisas ruins? Na opinião dos amigos de Jó, como é que devia estar a balança de Jó lá no céu? Você está entendendo? Agora então vamos ouvir os amigos de Jó falando. Nós vamos começar com o primeiro. O primeiro é Bildade. Jó capítulo 8, verso 3. O primeiro amigo de Jó faz a Jó uma pergunta. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o poderoso a justiça? Todo mundo, até o acontecido ter se desenrolado, né? Todo mundo sabia que Jó era bom. Todo mundo. Agora, de repente o mundo desaba literalmente em cima de Jó. Tudo bem? Então, olha comigo aqui, ó. Se o mundo tinha desabado em cima de Jó, será que é que Deus tinha errado nas contas? A balança de Deus estava desequilibrada? Você acha que Deus tem uma balança que não funciona direito lá no céu? Sim ou não? Não. A balança, isso é o que eles pensavam. A balança de Deus estava certinha. O que é que estava errado então? A nossa avaliação sobre Jó. Então o Bildade começou a pensar, olha, você acha que Deus tem uma balança que não funciona? Vamos deixar ele continuar falando. Agora no verso 20, o mesmo amigo de Jó falando. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Bildade só estava preparando o terreno para o resto da turma. Olha o que Bildade está fazendo. Ele até então imaginava que Jó era bom. Ele sabia que Deus é perfeito. Se Deus, sendo perfeito, permitiu que Jó sofresse tudo aquilo, é porque Jó não era de fato bom. Essa é a ideia. Percebeu? Bildade diz assim: Deus não distorce a justiça. De novo, Deus não abandona. É o mesmo sujeito falando. Deus não abandona quem é honesto. Logo, se Deus abandonou Jó, e certamente tinha que ter abandonado, que os bitrens abandonaram, as ovelhas abandonaram, tudo, as crianças foram embora, Jó tinha virado um monte de pus. Se Deus abandonou Jó, é porque Jó não era bom. Ok? Todos eles, Camila, acreditavam que Deus era perfeito. Inclusive Jó. Que Deus não erra. Inclusive Jó. E portanto, se Jó estava naquela situação, a culpa era de quem? De Jó. Culpa no cartório ele tinha que ter. Qual é a culpa? Bom, a bem da verdade eu achei que ele era gente boa, mas alguma coisa ele tem que ter feito. Porque Deus não ia deixar o mundo desabar em cima dele desse jeito. E agora então o segundo amigo de Jó aperta o parafuso até espanar a rosca. Vamos para Elifaz. Dá uma olhada no que Elifaz fala de Jó. É capítulo 22 de Jó. Nós vamos ler o verso 6 ao verso 10. A gente leu no início uma definição a respeito de Jó que foi dada por quem? Deus. E o que é que Deus disse de Jó? Jó era honesto, Jó era temente a Deus, Jó era
comparando com o resto da turma. O melhor. Tudo bem? Agora, eles conseguiam entender o que estava acontecendo com Jó? Sim ou não? Não. Nem Jó entendia o que estava acontecendo com ele. Agora, se aquilo tinha acontecido com Jó, Jó tinha que ter culpa. E agora eles começaram, Camila, a arrumar uma culpa na proporção daquilo que aconteceu para Jó. Nenhum deles era capaz de provar o que falaram, mas falaram e acusaram Jó. Lê para mim, Bela, é o verso 6 ao verso 10. Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos e, de repente, o medo toma conta de você. Quanto de verdade tinha nisso aí, pessoal? Nada. Nada. Porque no começo do capítulo 1, Deus fala sobre Jó e ele diz o quê? Jó é o melhor, disparado. Agora, eles começaram a arrumar algumas acusações para tentar justificar o que tinha acontecido com Jó. Olha a situação que estava Jó. Primeiro ele tinha perdido o patrimônio. Depois ele perdeu os filhos. Logo na sequência ele perdeu o respeito da mulher. A mulher disse: amaldiçoa Deus e morra. Ok? E agora Jó estava sofrendo o quê? Uma pressão psicológica desgraçada. Você imagine você em boas condições ser acusado do que foi acusado Jó. Agora, imagine o que foi isso para Jó. Sentado num monte de cinza. A única coisa que tinha sobrado para Jó era o quê? O bom nome. O bom nome. O bom nome. E era justamente isso que os amigos estavam tentando tirar. Agora então Jó passa a sofrer uma tortura psicológica brutal por parte dos amigos. E os amigos faziam isso para tentar, na visão distorcida deles, defender quem? Deus. Porque os amigos de Jó acreditavam que Deus era justo. E como é que Deus é justo numa situação como essa? A única maneira é que Jó, primeiro, ele tomava um empréstimo, a pessoa tomava um empréstimo a dinheiro muito caro, e Jó, quando a pessoa não podia pagar, não devolvia a roupa da pessoa, a pessoa ficava nua. Depois, Jó não dava nem água para as pessoas beberem. Jó usou o poder econômico dele para tomar a terra de todos os vizinhos. É por isso que ele enriqueceu. E agora o terceiro amigo de Jó faz um apelo para ele. Jó 11, verso 14. Quem vai falar agora é Zofar, o terceiro amigo de Jó. Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda. Algumas traduções da Bíblia têm algumas palavras que a gente já não usa mais, né? Eu preciso lembrar que a primeira tradução da Bíblia é para português, é coisa de 1700 e alguma coisa. Imagine o que era o português em 1700 e alguma coisa, tá? Então, uma das palavrinhas que a gente não usa muito hoje em dia é iniquidade. As traduções antigas têm muito essa palavra. Iniquidade é sinônimo de pecado. Então, o amigo de Jó estava dizendo o seguinte: abandone o teu pecado, tio. Ele não sabia qual era o pecado de Jó, mas algum pecado Jó tinha que ter, e era grande. Abandone o teu pecado e lave as suas mãos, porque elas estão sujas de sangue. Agora então, Jó resolve fazer a sua própria defesa. Capítulo 13, verso 7. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Olha só, Jó está falando com os amigos dele. E agora, olha o que Jó diz para os amigos. Pessoal, vocês acham que Deus precisa que vocês fiquem mentindo para que vocês defendam Ele? A situação de Jó era tão terrível pelo seguinte, Cláudia. Jó acreditava na mesma coisa que os amigos. Jó também acreditava na balança.
Só que Jó sabia, Silvia, que Jó reconhecia que ele não era perfeito. Ninguém é perfeito. Mas Jó não tinha feito nada do que falaram. Nada. Então Jó não era capaz de entender como é que Deus tinha permitido que acontecesse com ele o que aconteceu. Então ele tinha uma tortura psicológica dos amigos, da família, a mulher dele, e ele tinha um problema dele com Deus, porque ele sabia, ele não era perfeito, mas ele sabia que ele não tinha feito tudo aquilo, e agora então, o que sobra para ele? Ele tem que defender a honra dele, mesmo que os amigos não acreditem, ele tem que defender a honra dele, e ele continua se defendendo. Olha só, capítulo 19, verso 23. Doutor Alexandre, por favor. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro. Uau! Ah, se Jó soubesse, no meio da angústia dele, dona Vilma, ele disse assim: quem dera, se tudo o que eu estou falando aqui pudesse ser registrado e escrito num livro. Não só foi registrado, como foi escrito num livro, como 3.500 anos depois nós estamos estudando o livro de Jó. E agora deixa eu falar sobre o que é que os homens da literatura pensam sobre Jó. Já ouviram falar num sujeito chamado Victor Hugo? Os Miseráveis, ok? Victor Hugo é um dos maiores escritores da língua francesa, é uma espécie de um Shakespeare. Ele escreveu o seguinte: o livro de Jó é a maior poesia que alguém já escreveu. Uau! Isso quem falou foi Victor Hugo. Não só as palavras de Jó foram escritas, como se tornaram uma poesia. Eu sei que você não vai enxergar muita poesia aí, porque isso aí foi traduzido para o português, ok? Mas existe um estilo oriental de poesia onde você contrasta dia com noite, vida com morte, você fala a mesma coisa de maneiras repetidas, e você vai ver que o livro de Jó, quase todo ele, é composto de diálogos onde as pessoas falam as coisas em frases bem pequenininhas e numa sequência. Por exemplo, o sol se foi, ponto, a noite chegou. Quer dizer, se o sol se foi é porque a noite chegou, mas esse é o estilo. Sem o sol vem a escuridão. Aliás, com o sol nós temos a luz, sem o sol vem a escuridão. É mais ou menos esse o estilo de poesia, e é por isso que você vai ver várias frases sendo curtas, repetidas, de forma que o mesmo sentido apareça várias vezes dentro da conversa. E agora então ele reafirma a sua integridade. Jó capítulo 31, verso 5. Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para um engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Essa minha tradução não fala em balança, mas olha o que isso que Jó falou quis dizer. De novo, tenta enxergar aqui aquele estilo de poesia oriental que eu mencionei para você, onde a mesma coisa é dita em sentenças curtinhas de forma repetida. Primeiro, juro que não tenha sido falso. Podia terminar aqui, tudo bem? Mas ele continua: eu nunca procurei enganar os outros. Você está entendendo? É a mesma coisa dita de forma repetitiva. Esse é um estilo de poesia com a qual o livro de Jó foi escrito. Ele nunca procurou enganar ninguém. E ele tinha consciência tranquila. Agora, ele sabia que tinha perdido os bitrens, as crianças, a saúde, e que ele estava num monte de cinzas. Chega uma altura no livro de Jó que os amigos de Jó se calam, porque os amigos de Jó não têm mais condições de acusá-lo. E agora então Jó começa a conversar com o único que pode dar respostas para ele. E Jó se dirige diretamente a Deus. Capítulo 16 de Jó, verso 7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruístes a minha família toda. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Na boca de qualquer pessoa, o que Jó falou aí seria uma blasfêmia.
Eu vou traduzir para você num português que não vai deixar a menor dúvida. Jó está acusando Deus de assassinato. Lê de novo o texto. Tu, na verdade, Está falando com Deus. as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Jó tinha 10 cruzes no fundo do quintal, lembra disso? Quem que era o responsável por essas 10 cruzes, na opinião dele? Deus. Quem matou as minhas crianças foi Deus. Jó continua falando com Deus. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele quem armou uma armadilha para me pegar. Agora então Jó se volta para Deus e diz: olha, o Senhor foi injusto comigo. Ele acreditava na balança. Jó sabia que não era perfeito, mas sabia que não tinha feito nada a ponto de justificar a balança dele ter virado para o outro lado. E finalmente, capítulo 23 de Jó, verso 2, 3 e 4. Ainda hoje a minha alma queixa, está amargurada, esta amargura, a violência da minha praga, mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então eu chegaria ao seu tribunal. Essa é a tradução da Nova Linguagem hoje. Eu estou revoltado contra Deus, eu me queixo de Deus, eu queria encontrar Deus para poder conversar com Ele, para que Ele pudesse me explicar o que é que aconteceu com a minha balança, porque eu não sei. Mas mesmo nos momentos de maior dor, de maior revolta, de maior angústia, Jó alternava. É como se ele estivesse vivendo uma fase bipolar. Em alguns momentos ele estava revoltadíssimo contra Deus, e em outros momentos ele era capaz de escrever coisas maravilhosas, como está em Jó, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 25, 26 e 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Uau! Olha o que Jó está dizendo aqui. Ele alternava momentos de revolta contra Deus, e agora aqui ele diz assim: eu sei que o meu defensor, quem que era o defensor? O único que podia defender Jó, que sabia de todas as coisas do fim desde o início. Deus. Então Jó está dizendo o seguinte: eu sei que Deus um dia vai me defender. Eu não sei por que eu estou nessa roubada, mas eu sei que um dia Ele vai me defender. Um dia eu vou vê-lo com os meus olhos. E olha como ele termina. Imagine ele vazando pus por todos os poros em cima de um monte de cinzas. E ele termina dizendo assim: e eu quero tanto que esse dia chegue. Porque Jó sabia que se tinha alguém que podia mudar a história dele, era Deus. Depois de tanto Jó questionar Deus, chegou a hora de Deus falar com ele. Vamos ver o que é que Deus fez? Capítulo 38 de Jó. Nós vamos ver o verso 1. Depois disso, o Senhor, por meio de um redemoinho, respondeu a Jó: e depois os lobos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Uau! Veja, Jó fez um monte de perguntas para Deus, tudo bem? E olha o que Deus fez. Então tá bom, Jó, você queria conversar comigo? Eu estou aqui, e agora nós vamos conversar. E eu vou começar, Deus falando com Jó, e eu vou começar fazendo pergunta para você, porque eu vi que você é um sujeito bom de pergunta. Então agora eu vou começar a fazer umas perguntas para você. E agora então vem as perguntas de Deus para Jó. Doutor Alexandre, verso 4, 38, 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. A primeira pergunta de Deus para Jó, Camila, é assim: onde é que você estava quando eu criei o mundo?
A segunda pergunta, verso 19, Jó 38, 19. De novo, de Deus para Jó. Por favor, Camila. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas? Onde é o seu lugar? Olha o que Deus está perguntando para Jó. Jó, comigo aqui, Che. Ó, de onde é que vem a luz? E não venha com aquela resposta ridícula que vem da Copel. Ok? De onde é que vem a luz? Você é capaz de definir o que é luz para mim? Agora comigo aqui, pessoal. Para onde ela vai quando você desliga o interruptor? E daí? Se nós não sabemos isso hoje, você imagine Jó, 3.500 anos atrás. Agora, se você acha que você conseguiria responder essas perguntas para Deus, então vamos ver se você consegue responder a próxima. Verso 33. Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Vocês acham que aqui na terra tem alguém que conheça todas as leis que se aplicam no céu e aqui na terra? Vocês acham que existe? A frase que eu vou colocar aí para você foi escrita por um sujeito que ganhou o prêmio Nobel em física quântica. Eu já vou falar para você o que é física quântica, mas leia a frase dele. Essa frase é de Richard Feynman. Esse cara é o Nobel de Física em 1965 e ele ganhou o prêmio Nobel pelas contribuições dele para a ciência na área de física ou de mecânica quântica. Ok? E ele está dizendo o seguinte: eu não conheço um sujeito que é Nobel em física quântica. Eu não conheço ninguém que entenda física quântica, inclusive eu. E ele ganhou o Nobel. Eu não sei o quanto você conhece de física quântica, mas é mais ou menos assim. A física que nós conhecemos, ela trabalha muito com essas questões de aceleração, de movimento. É a base da mecânica. Toda a engenharia civil, a engenharia mecânica está baseada na mecânica racional ou a mecânica clássica, ok? Só que essas leis que nós conhecemos da mecânica clássica não funcionam dentro do átomo. O átomo é aquela parcela muito pequenininha. Os gregos resolveram chamar de átomo, para eles era indivisível. É composto de prótons, elétrons, nêutrons, partículas subatômicas. É um negócio infinitesimal. Lá dentro do átomo, as leis da mecânica clássica não funcionam. Aí você precisa de uma outra mecânica. Essa é a mecânica quântica. É algo que procura estudar o comportamento das partículas subatômicas. Até hoje nós não entendemos isso. Você acha que tem alguém que é capaz de entender todas as leis no céu e na terra? Hoje, imagine Jó, 3.000 anos, 3.500 anos atrás. Por que será que Deus fez essas perguntas para Jó? Olha o que Deus estava querendo explicar para Jó. Jó, eu vou te perguntar algumas coisas simples. Se você conseguir responder essas coisas, então é porque você tem condições de entender a explicação que eu vou te dar para coisas mais difíceis. Ok? Você só pode explicar coisas mais difíceis para alguém que já tenha uma base. Tudo bem? Júlia, preciso da tua ajuda aqui. Você conhece raiz quadrada? A Júlia conhece raiz quadrada. Então você já entende quase tudo de matemática. Você vai me ajudar agora. Comigo aqui. Lembra daquela época que matemática era só somar e subtrair? Lembra disso? 1 mais 2, quanto é que é mesmo? 3, ótimo. Tabuada do 7, você lembra disso? 7 vezes 7, Júlia. Olha só, a mamãe feliz da vida, a vovó não se cabe dentro da cadeira, né? Muito bom, Júlia. Agora me ajuda aqui. Lembra quando você entrou na escola lá? Você estava no primeiro ano, lembra disso? Você entendia esse negócio da tabela do 7? Não.
Agora, imagine uma criancinha como a Júlia, quando entrou na escola, se perguntasse para o professor o seguinte: professor, explica para mim raiz quadrada. Você acha que tem algum professor que é capaz de explicar raiz quadrada para uma criança de primeiro ano? Como é que a pessoa vai entender raiz quadrada? A raiz quadrada, para quem está perdido aqui, a raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o que você queria. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 9 é 3, 3 vezes 3 é 9, ok? A raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo dá o primeiro número. Então, para quem usa matemática, x vezes x igual a y, esse x é a raiz quadrada. Um professor tem como explicar a raiz quadrada para um aluno de pré-primário? Não. O problema está no professor que não é capaz de explicar? Sim ou não? Não. O problema está no aluno que não é capaz de entender. Agora eu quero falar um português mais complicado aqui, ó. Eu vou precisar um pouquinho de paciência agora. Olha comigo aqui, ó. Imagine que você quisesse entender mecânica quântica, aquilo que acontece dentro do átomo. Teoria da relatividade. Muito bem. E viesse aqui um físico espetacular. Por exemplo, se eu pudesse trazer qualquer um, eu ia trazer aqui para você Albert Einstein. O cara que descobriu isso. Ok? E aí, a dona Vilma ia olhar para o Einstein, bigodinho e tudo, ia dizer assim: doutor Einstein, bom que o senhor está aqui, porque eu queria uma pergunta que eu estou louquinha para fazer para o senhor a vida inteira. Doutor, explica para mim teoria da relatividade. O doutor Einstein ia dizer: prazer, dona Vilma. Vamos começar com equações diferenciais de terceira ordem. Uau. Pessoal, o doutor Einstein, se tivesse aqui, iria conseguir explicar a teoria da relatividade para nós, sim ou não? Sim, iria. Ele iria explicar. Agora, nós iríamos entender, Silvia? Não. Não. Qual foi a última vez que você trabalhou com equações diferenciais de terceira ordem? Você está entendendo? Eu nem sabia que existia terceira ordem, né? Equações diferenciais. Você está de brincadeira. Olha o que Deus está fazendo com Jó aqui. Deus fez algumas perguntas básicas para Jó, Camilo. Vamos começar pelo básico, Jó. Se você conseguir passar do nivelamento, aí a gente pode conversar. Vamos começar pelo básico. Você sabe de onde vem a luz? Não, senhor. Nunca pensei nisso. E o senhor sabe para onde ela vai quando apaga a luz? Não, também não pensei nisso. Você conhece as leis do universo? Olha, senhor, eu não tinha pensado, eu nem sabia que tinham leis no universo, senhor. Olha o que Deus está querendo dizer para Jó. Jó, você está na... Jó, você não chegou no jardim da infância, você está querendo aprender raiz quadrada, rapaz. Você nunca ouviu falar em equação diferencial, você está querendo aprender teoria da relatividade, Jó. Você está fazendo algumas perguntas, Jó, que você não tem condições de entender a resposta que eu vou te dar. E no meio dessa conversa com Jó, Silvia, ele entendeu que mesmo sem entender a situação dele, ele entendeu que havia uma diferença brutal entre Deus e ele, e que ele jamais seria suficientemente competente para questionar Deus. E agora então, olha a resposta que Jó dá para Deus. Capítulo 40, verso 3, verso 4 e verso 5. Isso depois de ter acusado Deus de injustiça, depois de ter acusado Deus de assassinato, depois de ter dito: eu quero encontrar Deus porque eu quero algumas respostas. Seu Renato, me ajuda, por favor. Jó 40, 3, 4 e 5. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Senhor, me perdoe, eu estava criando raiz quadrada, eu não tenho como aprender isso. Negócio de equação diferencial, o senhor me poupe dessa, eu não vou mais abrir a boca. Mas ele não se aguentou, né? A senhora lê para mim, verso 3.
Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou eu digno de que responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não repliquei. Aliás, 2 vezes, porém não os prosseguirei. Olha só, Jó, para Deus, ele resume mais ou menos assim: eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei de coisas que estavam muito acima da minha compreensão. E agora Jó termina o discurso dele no verso 6, capítulo 42, verso 6. Dona Vilma, por favor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele termina o discurso dele dizendo assim: por isso eu estou envergonhado de tudo que eu falei, e eu me arrependo de tudo que eu falei, e eu continuo aqui, aonde? Pessoal, 38 capítulos de Jó se passaram e ele continua no mesmo monte de cinzas. 10 cruzes no fundo do quintal, a pele rachada vazando pus, o mesmo monte de cinzas. E agora Jó reconhece que existia uma diferença brutal entre Deus e ele, e mesmo sem Jó entender o que aconteceu com a balança dele lá no céu, ele resolve que ele não vai mais questionar Deus. Agora, se tem um pedaço da história do livro de Jó que me arrepia dos pés à cabeça, é o que vai acontecer agora. Eu não sei como, mas a história de Jó tem um final feliz. Por favor, Cláudia, vamos para o capítulo 42, verso 7, verso 8. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício para de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei, como merece, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Olha que coisa maravilhosa! Isso fala uma barbaridade sobre Deus. Olha comigo aqui, ó. Quem que acusou Deus de assassinato? Jó. Quem acusou Deus de ser injusto? Jó. Os amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar, a trinca, passou o livro de Jó inteirinho, na opinião deles, defendendo quem? Deus. E eles defendiam Deus de que forma? Acusando Jó. Tudo bem? Muito bem. Contra quem Deus ficou muito bravo? Deus ficou muito bravo com quem no final da história? Foi com Jó que acusou Deus de assassinato? Não. Foi com Jó que acusou Deus de injustiça? Não. Deus ficou bravo com quem? Com os amigos. E por que Deus não ficou bravo com Jó, dona Vilma? Porque Deus sabia que a situação pela qual Jó passou vai muito além da capacidade de alguém resistir. Quem já esteve aqui conosco em outras reuniões sabe que Deus vai julgar as pessoas por aquilo que elas sabem. Deus não vai julgar todo mundo igual. Jó estava numa situação difícil? Estava muito mais do que difícil. Muito mais do que difícil. Deus sabia disso. Agora, os amigos de Jó, sob o pretexto de defender o caráter de Deus, estavam acusando quem? Um inocente. E isso é muito grave para Deus. E agora então, olha o que Deus faz. Deus diz para os 3 amigos dele, os 3 amigos de Jó, diz o seguinte: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó,
e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Que a tua misericórdia continue com Bildade, que a tua misericórdia acompanhe Zofar, que o Senhor, por favor, não leve em conta as bobagens que falamos, porque se o Senhor for olhar para as bobagens, o Senhor vai ter que lembrar que eu lhe acusei de assassinato, eu lhe acusei de injustiça. Se o Senhor não tiver misericórdia para me perdoar, então não é possível viver mais aqui. Que a tua misericórdia nos acompanhe e nos guarde do mal. Por Jesus. Amém. E quando ele abre os olhos, a pele dele, que quando ele começou a oração, rachava pus. Percebeu? A pele dele estava mais bonita do que a pele da mais bela das modelos. Ele levanta e vê as pernas dele perfeitas, o corpo dele perfeitamente restaurado. Daqui a pouco ele escuta uma buzina no horizonte. Eram os bitrens que estavam voltando, os 3.000, as ovelhas, os jumentos, os servos, tudo o que ele tinha. Vamos deixar a Bíblia falar? Camila, lê para mim. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 juntos de bois e 1.000 jumentos. Também tirou dos 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Lima, da outra Quizia e da terceira Querem a Puc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Muito bem. Jó teve o patrimônio todo restaurado, e inclusive nasceram para ele mais 10 filhos. E a história de Jó termina no verso 16 e 17. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. O importante é o que vem agora. A história de Jó terminou. O que essa história nos ensina sobre Deus? A primeira lição que nós precisamos ter sempre em mente é essa daqui, ó. Deus não é responsável pelo sofrimento. Você quer ver como é que começa o problema do mal na Bíblia? Vamos para o livro de Ezequiel. Vocês estão no livro de Jó. Continue avançando. Salmos, Provérbios, avançando. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Quem chegou em Daniel, Oséias, Joel já passou. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. O capítulo 28, verso 14. Olha como a Bíblia descreve a origem do mal. Por favor. 14. Isso. Tu eras querubim, da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. A minha tradução fala em um anjo protetor. Continua para mim, por favor. É o verso 13 agora. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas e cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o jaspe, a safira, carbúnculos e esmeraldas de ouro, e te fizeram os engastes e os ordenamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Esse é um pedaço da Bíblia que as mulheres gostam, hein? Pode acreditar nisso. Quando vocês chegarem no céu, Papai do céu vai cobrir vocês de joias dos pés à cabeça. Aqui na terra, quando alguém quer joias de qualidade, vai na Tiffany's. Esqueçam a Tiffany's. Esqueçam a Tiffany's. Olha o que aconteceu com esse anjo cobridor. Deus, isso quem fez foi Deus. Isso foi feito na joalheria de Deus.
Deus pegou lá rubis, diamante, topázio, berilo, pegou todo o elenco de pedras preciosas e criou, sob medida, uma coleção para esse cidadão. E agora então, vejam o que acontece no verso 15, por gentileza. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Silvia, Deus cria um anjo perfeito. Cobre ele de tudo que alguém pode imaginar. E um dia, ninguém é capaz de explicar. Esse cidadão acordou achando que Deus não era suficientemente bom. O nosso assunto aqui não é a origem do mal, hein? E esse é um assunto que nós jamais iríamos esgotar. Se você conhece um pouco de matemática, você vai se lembrar de um matemático importante, viveu na época de Isaac Newton, chamava-se William Leibniz. Esse cara criou um conceito, Silvia, chamado teodiceia. O que é teodiceia? Tentar explicar como é que um Deus tão bom permite coisas tão ruins. Resumindo, Silvia, teodiceia é estudar o livro de Jó. A resposta completa para isso não existe entre nós. Deus só mostrou para Jó que o nosso grau de conhecimento não é suficiente para a gente entender equações diferenciais. Que nós não sabemos nem somar e subtrair e já queremos, a gente nem chegou na festa, quer sentar na janelinha, por favor. Aqui está falando sobre o atual Satanás. Exatamente, o inimigo de Deus. Agora, como é que ele começou a achar que Deus não era suficientemente bom? Isso é um mistério. Ninguém é capaz de explicar isso. Ok? Mas, entendam, o mal não tem origem com Deus. Deus não criou Satanás, Silvia. Deus criou um anjo perfeito. E um dia esse anjo chegou à conclusão de que Deus não era bom, que ele queria fazer diferente. O resultado é o que nós temos aqui. Muito bem. A segunda lição que a gente aprende no livro de Jó é a seguinte: Deus não é parte do teu problema. Deus é a única solução que você tem. Jó tinha problema? Sim ou não? Muitos. O problema de Jó era Deus? Não. Quem é que levou os bitreis de Jó embora? O inimigo de Deus. Quem levou as crianças embora? O inimigo de Deus. Percebeu? Deus era o problema de Jó? Não. Deus era a solução. Um dia, Camila, Deus veio morar entre nós, na figura de Jesus Cristo. E olha o que ele nos disse. Livro de Mateus, vocês estão em Ezequiel, continue avançando. Capítulo 11, verso 28. Deus esteve conosco e olha o que ele disse para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei como é que está a tua vida, mas é capaz que alguns aqui estejam passando por dias bem difíceis. É capaz que as noites sejam bem longas. Eu não sei se o teu problema é financeiro, se o teu problema é emocional, eu não sei se o teu problema é de saúde ou se o teu problema é de relacionamento. Agora, uma coisa eu sei, olha a promessa de Deus para você. Ele diz assim: venham a mim quantos? Todos. E para você chegar até Deus, primeiro você precisa tomar um banho legal e botar uma roupa bonita? Não. Deus diz assim: vem para mim do jeito que você está. E aí ele diz o quê? Eu vou conseguir descanso para você. Eu não sei aonde você está, em que momento da tua vida você vive hoje. Agora, uma coisa eu sei: Deus é a única solução. Ponto. Fora disso não tem solução. E ele continua, o mesmo Deus de Mateus continua falando agora no livro de João. João capítulo 16. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, depois vem Marcos, Lucas e João. João capítulo 16, verso 33. Estas
coisas vos venho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei quantas são as dificuldades que te afligem. Agora, uma coisa eu sei. Essa é uma promessa de Jesus para você. Ele não garante, doutor Alexandre, que o senhor vai viver a vida sem dificuldades. Não, não. Aliás, ele diz o seguinte: vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Porque nessa vida, mais cedo ou mais tarde, você começa a sofrer. Alguns começam a sofrer muito cedo. Tem crianças que já nascem com problemas sérios de saúde. Outras pessoas passam a enfrentar dificuldades mais tarde. Agora, mais cedo ou mais tarde, todos vão sofrer. O importante não é quando você vai sofrer. O importante é que você não perca a coragem. E a promessa de Jesus para você é o seguinte: tenha coragem, porque Ele, Jesus falando, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu sou o único que pode te dar descanso. Deixa eu dar um depoimento pessoal agora. Tem muitas coisas que eu gosto de falar na Bíblia. Muitas coisas. Deus tem sido mais do que generoso comigo. Muito mais do que generoso. Eu não tenho que reclamar da vida. Tenho uma esposa espetacular. As crianças não dão nenhum trabalho. Eu não tenho filhos, então vocês imaginam como são as minhas crianças. Nunca tive problema com as crianças. As contas estão todas pagas. Deus tem sido mais do que generoso comigo, tá? Agora, acreditem no que eu vou dizer para vocês. Houve uma época na minha vida, há uns 30 anos atrás, onde eu achei que o meu mundo tinha acabado. Eu perdi a vontade de viver. As coisas não estavam dando certo, os meus relacionamentos eram horrorosos, eu não conseguia me realizar profissionalmente, eu perdi a vontade de viver. Sabe qual foi um dos instrumentos que Deus me deu para entender a razão do buraco que eu estava metido? O livro de Jó. Foi lendo Jó, dona Vilma, que eu entendi que as perguntas que eu fazia para Deus, eram mais ou menos as mesmas que Jó tinha feito. Eu também estava querendo aprender raiz quadrada, sem saber somar e subtrair. E quando eu compreendi isso, e disse para Deus: olha, Senhor, eu não sei se o Senhor pode consertar minha vida do jeito que o Senhor fez com a de Jó, mas se o Senhor tiver interesse, eu estou à sua disposição. Acreditem no que eu vou dizer para vocês. Eu não preciso da Bíblia para isso. As coisas mudaram literalmente do dia para a noite. Amém. Eu não estou dizendo para você que se você se entregar nos braços de Jesus, você vai duplicar o teu patrimônio 10 vezes, ou você vai duplicar a tua felicidade 100 vezes. Eu não estou dizendo que você vai ser bem sucedido nos relacionamentos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você se entregar para aquele Deus que te ama e veio aqui te buscar, você vai encontrar paz. Paz. E olha, Deus me deu muitas coisas realmente boas. Muitas coisas. Nenhuma delas é tão importante quanto a paz. E eu aprendi o seguinte: paz não tem nada a ver com saúde. De fato, eu já não tenho uma saúde tão boa quanto já tive anos atrás. Estou fazendo 60 anos agora. Ninguém chega aos 60 anos como se tivesse 18. Alguns exames de laboratório já não são mais os mesmos. Mas eu continuo em paz. Não importa mais o que vai acontecer comigo. Eu gostaria, tudo o que eu gostaria mesmo, é que Jesus voltasse, se possível hoje, e colocasse um fim em tudo o que de mal acontece por aí. Eu não sei se ele vai voltar hoje. A Bíblia diz que ele pode voltar a qualquer momento. Tomara que seja hoje. E quando a gente chega nesse ponto da história de Jó, eu não sei se você se perguntou:
Ok. Deus trouxe os bitrens de volta. O inimigo de Deus levou 3.000, Deus fez os 3.000 voltar, cada um deles trazendo um bitrem nas costas. Então foram 3.000, voltaram 6. As ovelhas voltaram. Os camelos voltaram. Nasceram 10 filhos para Jó. As meninas eram lindas, lindas. A Bíblia fala muito pouco de mulher bonita. Eu tomei um cuidado de correr a Bíblia inteira. São 11 as mulheres bonitas que a Bíblia fala. 11. 3 delas são as filhas de Jó. A última deve ser uma pintura. O nome Keren Apuk, Silvia, em hebraico quer dizer caixinha de beleza. É mais ou menos assim. Imagine um pai segurando uma criancinha que acabou de nascer na mão. Ele olha para aquele pedacinho de gente e diz assim: ai, que coisinha linda. Você está entendendo como é que é? Ele olhou para aquilo, achou que tinha carinha de Keren Apuk. Era o nome que ele deu para a menina. Uma pintura a menina. Muito bem. E os 10 primeiros filhos de Jó, aqueles que morreram quando a casa caiu? A Bíblia fala deles. Vamos para o livro de 1 Tessalonicenses. Você está em João. O próximo é Atos, Romanos, Camila, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Camila. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque do trombeta de Deus. Primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Esse é um pedaço da Bíblia que você tem que sublinhar, tá? A Bíblia não é aqueles livros assim para você ler e não ficar folheando. Não, a Bíblia é para sublinhar, para anotar, para marcar. Esse é um verso que você tem que marcar e tem que saber decor. Olha a promessa de Deus aqui. Um dia, alguém vai chegar aqui na terra e vai dar um grito de comando. E esse grito de comando vai ser acompanhado de uma ordem para que todos aqueles que morreram, acreditando nas promessas de Deus, ressuscitem. E agora eu vou falar para os católicos. Isso é uma doutrina 100% católica. Creio na ressurreição da carne. Lembra disso? Aliás, todo católico tem que acreditar nisso. É parte do credo católico. Por favor, hein? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Lembra disso? Jesus Cristo, seu único Filho, blá blá blá, etc e tal. Ok? Que subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, de onde há de vir. A volta de Jesus é 100% católica. Eu já falei aqui, mas vou repetir. A volta de Jesus, Silvia, está no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar. Está escrito no Alcorão. Mohammed escreveu. E mais ainda, quando Jesus voltar, isso os muçulmanos acreditam. Quando ele voltar, vai trazer paz para a terra. Ok? A Bíblia diz que além de paz, Jesus Cristo, quando voltar, vai dar uma ordem, e aqueles que morreram, doutor Alexandre, acreditando nas promessas de Deus, vão ressuscitar primeiro. O que vai acontecer com os 10 filhos de Jó? Eu aposto tudo contra nada. Eles eram filhos de quem? Eles eram filhos de quem? De um sujeito meia boca, é assim? Não. Eles eram filhos do melhor pai que alguém podia ter naquela geração, tudo bem? Esses meninos e as meninas conheciam muito sobre Deus. Quando Jesus voltar, os 10 filhos de Jó, que morreram quando a casa caiu, vão ressuscitar junto com os segundos 10 filhos. Você está entendendo? E agora então, em vez de 10, ele vai ter 20 filhos. Você lembra de Jó com 2 braços e 10 caixões na sala de estar? Qual que era o caixão que ele ia abraçar primeiro? Lembra disso? Agora muda a cena, Silvia. Imagine Jó com os mesmos 2 braços e 20 filhos para abraçar. Pergunto para você, quem que ele vai abraçar primeiro? Uau! Eu não sei quem vai ser. Agora uma coisa eu sei, vai ser de arrepiar. Você está entendendo o meu português? Vai ser de arrepiar. Mais ou menos 1 milhão de pessoas estavam
onde hoje é o Lincoln Memorial, na capital dos Estados Unidos. E eles iriam ouvir um dos discursos mais importantes do século passado. Muita gente falou. O último discurso foi de um pregador batista. As pessoas estavam preocupadas com igualdade, e era uma época que os Estados Unidos tinham tudo menos igualdade. E esse pregador começa dizendo o seguinte, e era um discurso que envolvia política e religião: eu tenho um sonho. Esse é o nome do discurso, até hoje. I have a dream. Eu tenho um sonho. Um sonho onde um dia esse país não vai julgar as pessoas pela cor da pele que elas têm. E ele continua falando sobre o sonho que ele tinha. E as palavras que ele termina usando no final desse discurso são muito próprias para a gente terminar a nossa conversa hoje. Ele termina dizendo mais ou menos assim, ele falou em inglês: free at last. Quando esse sonho um dia se tornar realidade, nós vamos poder levantar os braços para o céu e dizer: free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Livres afinal, livres afinal. Quando Jesus voltar, nós podemos levantar os braços para o céu e dizer: estamos livres afinal. Feche os olhos, eu quero orar por você. Bondoso Deus, eu te agradeço o privilégio de conhecer a história de Jó, porque o Senhor sabe o quão importante a história de Jó foi na minha vida pessoal. Te agradeço o privilégio de poder refletir sobre essa história hoje. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui têm feridas que se recusam a cicatrizar. Cada um de nós passa por momentos na vida que não é capaz de entender. Cada um de nós tem questões que ainda não estão respondidas. E por mais que conheçamos a história de Jó, a dor continua batendo na nossa porta. Eu te peço que a tua misericórdia nos dê aquilo que o Senhor nos prometeu. O Senhor não nos prometeu prosperidade, o Senhor não nos prometeu saúde, o Senhor não nos prometeu uma vida longa, mas o Senhor nos prometeu paz. Eu peço que o Senhor inunde o coração de cada um daqueles que aqui estão de paz. E de uma forma que nós não sabemos explicar. Que a tua misericórdia seja ouvida no coração de cada pessoa que está aqui. Que a noite de hoje seja uma noite de um sono tranquilo. Amém. Que a tua misericórdia nos dê o descanso que precisamos. Amém. Que aquelas mudanças que nós sabemos que precisamos fazer na nossa vida, para que vivamos mais semelhantes ao que o Senhor espera de nós, que essas mudanças sejam feitas. Pode ser que algumas delas demorem mais tempo, mas que o Senhor nos ajude a consertar os nossos caminhos. Amém. E te peço também que o Senhor volte logo para nos buscar, porque o Senhor sabe que esse mundo aqui já não é de muito um lugar ideal para viver. E que até que esse dia chegue, o Senhor nos guarde do mal. Amém. Por Jesus. Amém. Na próxima semana, nós estaremos juntos analisando o próximo personagem que será anunciado pelo WhatsApp. Vai ter notícia. O Silas vai estar conosco.